A votação. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, como é lindo nós ouvirmos falar sobre a democracia. A democracia, de fato, é um valor a ser seguido por todos nós, por todo o povo brasileiro, por todos nós parlamentares, a todo instante, em todas as nossas ações, nessa casa, em especial nesta casa que é o parlamento do povo brasileiro. A democracia, portanto, é algo que tem que ser respeitada, valorizada e aprimorada por todos nós a todos os instantes. Há alguns anos atrás, senhores parlamentares, a população acordou. A população foi às ruas. A população começou a cobrar, como nunca antes visto na história desse país, os seus representantes. Até porque democracia não é apenas votarmos de 4 em 4 anos. A democracia exige muito mais do que isso. O Estado de Direito, a república que estamos vivendo, ela exige também as obrigações, não só de nós, agentes públicos, mas também da população. E a população tem cada vez mais se conscientizado de suas obrigações e cada vez mais, meu líder, delegado Valdir, tem ido às ruas e cobrado de nós, parlamentares. E é assim que tem que ser numa república. O Poder Executivo propõe as suas políticas públicas, delegado Éder Mauro. O Poder Legislativo as discute, as vota, as rejeita ou as aprova. E o povo, senhores parlamentares, é quem tem o poder primário nessa república. Somos representantes do povo e devemos satisfação à população brasileira. Todo poder emana do povo, diz a nossa Constituição Federal. Mas o que nós estamos vivendo, principalmente nos últimos anos, é uma inversão completa desta que é uma das maiores frases da nossa Constituição e uma das mais bonitas. Todo poder emana do povo e em favor dele será exercido, mas na nossa realidade brasileira, nós estamos vivendo, deputados do PSL, que todo poder emana do povo e contra ele será exercido. Mas essa lógica está mudando, porque a população está nas ruas e cobrando os seus parlamentares, os seus representantes. Eu fiz parte da comissão mista que votou a medida provisória 870, senhores parlamentares. E desde que foi votado aquele relatório na comissão mista, todos nós aqui, tenho certeza disso, estamos recebendo uma enxurrada de WhatsApp, de mensagens no Facebook, de mensagens em todas as nossas mídias sociais. Para quê? Para garantir que o COAF esteja junto com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, para garantir que não sejam criados outros ministérios, para garantir que a Receita Federal continue com as suas prerrogativas de denunciar indícios de crimes. Essa é a realidade. Nós devemos satisfação e respeito ao povo brasileiro. Essa é a vontade da população. Essa é a vontade da população e nós estamos aqui por conta da população, não é por conta de nós, não. É por conta da população que nos elegeu, deputada Joyce Hasselmann, e nos colocou aqui para representá-los. Temos que resgatar, senhor presidente, essa é a missão precípua desse parlamento. Resgatar a máxima da nossa Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. E é por isso, senhor presidente, que no mesmo dia que a comissão mista da medida provisória 870 votou, a bancada do PSL se reuniu e todos nós, de forma unânime, deliberamos que o PSL irá defender o COAF com o Moro. O PSL irá defender a FUNAI no Ministério dos Direitos Humanos. O PSL é contra a criação de novos ministérios. E, senhor presidente, nesse mesmo sentido que eu estou dizendo que a população está nas ruas e não sairá das ruas, é que eu quero aqui ressaltar a importância das manifestações desse domingo. Que, ao contrário do que parte da imprensa tem falado,
não é uma manifestação convocada pelo presidente da República. É uma manifestação convocada pelo povo. O mesmo povo que elegeu Bolsonaro e que elegeu os parlamentares que aqui estão. É uma manifestação do povo brasileiro. Aliás, senhor presidente, povo este que os governos passados não respeitaram. Senhor presidente, eu peço a restituição do meu tempo. Senhor presidente, muito se falou também que essas manifestações não eram manifestações democráticas, como se a oposição tivesse o monopólio da voz do povo, e nós sabemos que não tem. E eu quero aqui, nos últimos minutos que me faltam, relembrar algumas frases ditas por alguns membros, seja da oposição ou de ditos movimentos sociais que a oposição apoia. E então chegaremos à conclusão de quem são os democráticos e de quem são os autoritários. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, Lula para Dilma Rousseff. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do STF. Tem de fechar o STF. Deputado Vade Damos, do PT. É ele mesmo, não se reelegeu. Abre aspas, é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que não é diferente de ganhar a eleição. José Dirceu, presidiário José Dirceu. Outras frases. Isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, de arma na mão, se tentarem derrubar a presidente Dilma Rousseff. Wagner Freitas, frase dita por ele, presidente da CUT, dentro do Palácio do Planalto. Quem são os democráticos? Quem são? Os líderes de vocês estão presos. População brasileira, domingo nas ruas. Sérgio Moro, estamos com você. Está encerrada a votação. Senhor presidente, E você depois da Jandira. eu estou muito consciente em seguir a orientação do meu partido, PSC, e votar não, porque hoje estive com o ministro Paulo Guedes e perguntei a ele pessoalmente se ele se sentia preparado para dar a resposta que o Brasil precisa na administração do COAF no seu ministério, já que o COAF tradicionalmente pertence ao Ministério da Economia. A resposta do ministro me tranquilizou quando ele disse: sim, nós estamos preparados. Por isso, senhor presidente, crendo que Paulo Guedes tem um caráter tão nobre quanto o caráter do ministro da Justiça. E aí, Kim, você votou como? Pega sua bola, depois lê lá. Aí, valeu, Kim, valeu. Aqui não é secreto. Não esperava. Crendo, senhor presidente, Eu não esperava diferente. que não há por que duvidar do ministro Paulo Guedes e que o ministro Paulo Guedes tem o mesmo caráter e a mesma seriedade do ministro Sérgio Moro, eu votei para que o COAF permaneça no seu órgão de origem, permaneça no seu órgão tradicional. Até porque nós não podemos aqui fazer causuísmo em momento nenhum. Se o ministro Moro for para um outro ministério, ele não vai poder ficar levando o COAF para onde ele for. Portanto, se o COAF pertence ao Ministério da Economia, que permaneça, e eu acredito no caráter de Paulo Guedes. Obrigado, deputado. Da liderança do PSB, nós temos um posicionamento no sentido de que não é possível impedir a atividade dos auditores fiscais. A regra é geral no nosso direito. Todo funcionário público tem a obrigação jurídica de comunicar qualquer delito possível que se depara. Não é correto, com a devida vênia do colega,
Não é correto que esta comunicação já significa indício de crime. Não há que se falar em crime nesta etapa. É apenas uma mera comunicação. Quem vai ver se tem indício de crime ou não é o Ministério Público, que tem que formar sua convicção, que é opinião delicti. É uma ofensa muito grande ao Estado de Direito. É uma exclusão. Vai virar um direito de exceção. Ou seja, os fiscais, os únicos que serão impedidos de cumprir um dever legal. Isto é direito de exceção. Nós, portanto, não concordamos com o tolimento da atividade dos auditores fiscais. Vemos isso como um retrocesso, é uma fonte de impunidade. E se houver algum tipo de abuso nessa comunicação, que se apure o abuso, mas não nós podemos, por algumas exceções, transformar isso em regra. Falo em meu nome, falo em nome da nossa liderança, do Tadeu, e falo mais, senhor presidente, falo o posicionamento do nosso partido PSB pela racionalidade das coisas desse país. Nós somos contra radicalismos, não importa quem é o radical, de esquerda, de direita, não interessa. Nós somos pelo equilíbrio e pela boa aplicação do direito. É importante observar as regras gerais do direito. E mais, senhor presidente, todos os ataques a esta casa são ataques que devem merecer a resposta à altura. Nosso presidente está de parabéns. Nós não podemos transformar nossa democracia liberal numa democracia autoritária. No último final de semana, Venezuela acabou já interferindo no legislativo por causa de uma ditadura. Na Hungria, recentemente, Viktor Orbán interferiu no legislativo e no judiciário para a implantação de uma ditadura. E agora estamos vendo isso também nas Filipinas, que faz 15 dias aprovou prisão, pena de morte e tudo mais de poderes ao presidente. Nós não podemos concordar com o estrangulamento do Estado de Direito, porque isso gera insegurança jurídica para todos nós. Temos que respeitar o direito. Uma mera comunicação não é indício, Mera comunicação significa uma mera fonte de prova. É fonte, não é prova. Indício é prova. Estão confundindo uma coisa com a outra. Nós temos que dar a resposta de acordo com o justo, com o correto e com o equilibrado. O equilibrado é manter exatamente o direito como está. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pelas suas atuações, ótimas atuações em defesa da nossa casa e da nossa instituição. Muito obrigado.